Tudo bem, pessoal? Meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou tentar passar de forma bastante didática como eu trabalho o fica com os cães. Aquele fica de pedir para o cão ficar e ele ficar naquele local, sem precisar utilizar alguma base de referência para que ele permaneça num local específico. Mas antes de dar continuidade, eu vou pedir para que, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Já deixe o seu gostei, o conteúdo vai ser bem interessante. E comente caso fique com alguma dúvida sobre o processo que eu utilizo para ensinar o cão a ficar. Primeiro passo, qual é a ideia do fica? O que a gente mostra para o cão quando a gente quer ensinar ele a ficar em um determinado local? A ideia que a gente precisa passar para o cão é que ele permaneça naquele local especificado, naquele local que a gente pediu para que ele ficasse, até que a gente retorne. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a gente não vai pedir para o cão ficar, se afastar e chamar para que ele venha ao nosso encontro. Ou seja, a gente vai solicitar que o cão fique com o comando. Primeiro a gente vai utilizar o gesto, depois somente vai precisar da palavra fica. A gente se afasta e cria a expectativa que a gente retorne até ele, para que o cão não fique já esperando ser chamado e ele saia do local. O fica é o cão permanecer num determinado local até que a gente retorne para a liberação. Então a gente não chama ele quando a gente se afasta. Para trabalhar, o que você precisa? De uma guia longa. Entre 3 e 5 metros é o ideal. Se não tiver uma guia, pode adaptar. Isso é temporário. Pode ser uma corda, essas que a gente encontra em ferragens. É importante que tenha um mosquetão, para a gente colocar na coleirinha ou no colar de elos travado. Então, entre 3 e 5 metros é o ideal, e eu vou explicar o porquê durante o procedimento. Então, uma coleirinha ou um colar de elos, que eu vou utilizar com o togo, e uma guia longa. E o petisco que atrai o seu cão, naquele nível que ele se mantém interessado, mas também não a ponto de se emocionar demais, para que ele se mantenha controlado, digamos assim. Ele tem que ter um interesse, mas também não pode ficar muito emocionado para não ficar muito difícil de ensinar o cão. Para o togo, eu vou utilizar a própria ração. Togo. Já é interessante, é ração do dia a dia, para ele funciona bem. Se for algo mais interessante, ele acaba se emocionando demais e até para a gravação vai ficar um pouco difícil. O togo é um cão que ele não conhece o fica, o que significa fica, porque no esporte não existe o termo fica. Quando a gente pede para um cão sentar, ele tem que ficar sentado até que a gente retorne. Quando a gente pede para o cão deitar, ele tem que ficar naquela posição até que a gente retorne, e a mesma coisa acontece quando a gente pede para o cão ficar em pé. Ele tem que ficar em pé até que a gente retorne. Isso vai ser de acordo com a autorização do juiz. Então, eu estou andando com o togo, estarei andando com o togo, vou pedir para ele sentar e ele precisa ficar sentado até que o juiz autorize a voltar ao encontro do togo. Então, não existe a palavra fica no esporte. É um exercício que não existe. Mas, para os cães de clientes, sim. Eu geralmente utilizo a palavra fica. No início eu começo a trabalhar somente com ele sentado. O cão precisa ficar sentado até que ele entenda o que é a palavra fica, até que entre na cabeça o que significa o exercício fica. Ele vai entender que depois que eu pedir para ele ficar, ele vai permanecer naquele local até que eu retorne. O que vai acontecer? Ele vai então relaxar. Tem alguns cães que eles param sentadinho de forma retinha e quando eu peço para ficar, ou eles relaxam ou eles, alguns segundos depois, eles deitam, porque eles sabem que eles vão permanecer naquele local até que eu retorne. Então, a liberação do fica é o nosso retorno até o cão. Vamos lá. Como eu inicio? Vou colocar a guia no togo e travar o colar. Ele está com colar de elos. Aquele que eu já expliquei em outros vídeos, que eu vou deixar ali no final desse vídeo. Vou pedir para o cão sentar. Geralmente eu começo com o senta. Então, vou induzir o togo a sentar. Não vou pedir para ele sentar, mas eu vou induzir. Sentou. Criei uma leve tensãozinha. Ele permaneceu parado. Eu premio. A ideia é essa.
Como a gente vai passar a ideia de que o cão tem que ficar ali? Uma coisa que a gente pode treinar, inclusive separado, é deslizar o polegar e o indicador na guia. Isso vai ser a nossa ferramenta de informação para o cão. Vou mostrar como isso vai funcionar. Primeiro, segura então com o polegar e o indicador a guia. E vocês têm que então treinar esse movimento aqui. Vou utilizar a mão. O gesto do fica é a palma voltada para o cão. Vou utilizar a mão. Com o cão parado, eu vou simplesmente deslizar e premiar. Utilizo a mão e deslizo. Faz sentido? Parece que não. Talvez aos seus olhos parece que não faz muito sentido. Eu vou vir mais para cá para ficar mais centralizado. Vou induzir ele a sentar. Sentou. Vou utilizar a mão. Deslizei. Ficou parado. Prêmio. Faço isso quantas vezes? Até o cão não sair. Até ele ficar parado. É o nosso primeiro degrau. Vou recapitular a ordem. Seguro com o polegar e com o indicador a guia. Uso a minha mão com a palma voltada para o cão e deslizo. Ficou no lugar o cão, alivio a guia e premio. O cão não saindo mais do lugar, a gente vai então subir um novo degrau. A mão, sempre a mão primeiro, deslizei, um passo para trás, deslizei, prêmio. Prêmio para o cão. Vou esperar ele voltar a prestar atenção, ele acha que caiu um petisco no chão, mas não caiu. Induzir a sentar, não pede para sentar. Vou explicar o porquê. A gente trabalha os exercícios, quando a gente está ensinando, a gente trabalha os exercícios de forma separada. Então, não vou pedir para ele sentar. Por quê? Porque se o seu cão estiver aprendendo a sentar e aprendendo a ficar, o que vai acontecer? Ele sentou, eu não premiei. E aí eu vou iniciar um novo exercício e ele saiu do lugar. Eu não vou poder premiar o fica porque ele saiu do fica. Só que ele não foi premiado para o senta também. Então eu não aconselho que utilize o senta durante a aprendizagem do fica. Induz o cão a sentar. Como a gente induz? Levanta o petisco na altura do focinho, faz ele sentar, somente induz. O ideal é que primeiro ele saiba sentar, para que a indução seja um pouco mais fácil. Então, vou pedir para ele, eu vou induzir ele a sentar, ele sentou, vou utilizar a mão, um passo para trás, vou deslizar, vou dar o segundo passo, já é uma evolução, deslizou, sempre mantendo essa tensãozinha, o cão vai ficar parado e a gente retorna para o cão. Sempre retorna para o cão. Retorne sempre para o cão e premie. Premie por quanto tempo? Durante toda a fase de aprendizagem. Mão, 1, 2, e a gente vai evoluir dessa forma, até chegar na ponta da guia. Utilizando a palma primeiro e deslizando os dedos pela guia. Quando o cão entender que enquanto houver essa pequena tensão ele precisa ficar, a gente já pode inserir então o nome do exercício. E aí eu volto a lembrar vocês do vídeo Fases do Aprendizado. Essa é a fase pedagógica. A gente tem que sempre recompensar o cão e a gente vai então começar com o nome do exercício. Eu vou fazer ele ficar, eu vou induzir ele a sentar direitinho, ele está sentado um pouco relaxado demais. Então, induzir apenas. Agora sim, eu peço, fica, pedir, aí vem a mão, e aí a gente começa a trabalhar a questão da guia. Chega até o final da guia, pode largar a guia e retroceder para o cão e premiar. O cão já sabe o que quer ficar? Não, ainda não sabe, mas uma semente bastante clara do exercício fica, foi plantada e começou a germinar. Como a gente então evolui? Eu vou induzir ele a sentar novamente retinho, ele está um pouco cansado, então ele acaba relaxando. Não que isso seja um problema, eu só
estou demonstrando que eu quero um senta mais retinho, então eu vou induzir e não vou pedir para ele sentar. O nome do exercício fica, lembra sempre primeiro o nome do exercício, a mão ajuda, o gesto, que é a palma da mão voltada para o cão, se afasta sempre mantendo a tensão. Agora a gente vai dificultar, a gente vai começar a contornar o cão. Primeiro, a gente vai andar uns 3 passos, ou para frente ou para trás, mantendo a tensão. Ele levantou, a gente vai recomeçar. Durante a explicação, ele levantou. Então, novamente, fica. Me afasto. Mantenho a tensão. 1, 2, 3 passos para trás. Ele não saiu do lugar. A gente volta aí. Recompensa esse cara. Muito bom, meu. Muito bom, bonitão. Vou induzir ele a sentar. Sentou. Nome do exercício. Fica. Gesto. Me afasto. E começo um contorno. Antes foi 3 passos. Agora 4 passos. Permanecendo no lugar. Volto. E recompenso. E isso vai acontecer até a gente conseguir. Eu vou induzir ele a vir um pouco mais perto de mim. Isso. Vou só induzir a sentar. Agora sim. Vou pedir para ficar. Fica. Vou usar o gesto, a ajuda. Vou esticar, manter a tensão. E vou. Um gato veio atrapalhar. Faz parte. Eu vou começar a contornar o togo. E ele tem que permanecer ali. Mesmo com uma distração, ele está se comportando muito bem. Então, a gente começa então a fortalecer o fica. Essa forma que eu ensino o cão a ficar. Todos os meus alunos aprendem a ficar dessa forma. E é uma forma que faz com que o cão não necessite de um local específico para ficar. Existe uma outra forma de manter o cão num determinado local, mas geralmente é utilizado como eu utilizo aquele lugar, aquela plataforma que aparece em alguns vídeos. Eu nomeei aquele local como lugar. Então, sim, se eu pedir lugar, ele vai ficar no lugar. Porém, no dia a dia não haverá um lugar, não haverá o place, não haverá este local específico. Então, eu costumo trabalhar o cão no exercício do fica dessa forma e dá muito certo. No momento que o cão entendeu bem o que é o fica, porque ele vai saber que ele precisa ficar neste local, mesmo existindo uma força que tenta tirar ele daquele local. Então, vai ficar muito claro o fica que está sendo ensinado. A gente pede, lembrando o nome do exercício primeiro, togo, fica, a mão, estica, e agora esse tempo começa a ser trabalhado. Primeiro foi a distância e a forma com que a gente contornou, porque para o cão é difícil quem está me conduzindo sair da minha visão, então para ele é difícil e é o nosso degrau que é a subida. Eu vou fazer ele sentar novamente, induzir, porque eu quero fazer, só porque não é necessário, mas eu na explicação prefiro assim. Fica. Então, essa distância foi trabalhada, depois o contorno, para o cão é muito difícil ficar enquanto eu estou saindo da visão dele, né? Depois a gente trabalha esse tempo aqui, quanto mais tempo a gente ficar, melhor. Claro que a gente começa com 1 segundo, vai passando para 2 segundos, 3 segundos, e a velocidade, quem determina é o cão, tem que respeitar essa velocidade. É o cão que determina a velocidade em que a gente vai evoluindo com esse exercício. Vou induzir ele a sentar. Sentou retinho. Fica. Vai acontecer, depois que o cão sabe o que o exercício fica, ele vai começar a relaxar. É pedir para ele ficar, ele sabe que ele vai ter que ficar um pouco mais de tempo ali parado, ele vai começar ou relaxar ou a deitar. Durante a explicação eu
corrigir esse comportamento, mas não precisa, não é necessário que seja corrigido. Durante a aprendizagem, apenas o deita eu não sugiro que permita, mas o senta, tanto o senta relaxadinho quanto o senta mais assim, mais com uma expectativa mais alta, os dois são bem-vindos. Fica contornando, lembrando, algumas vezes talvez seja interessante você reforçar. Fica, fica, fica. Mas é importante que você sempre retorne até o cão. Não libere ele antes de chegar até o cão. Premie. Volta até o cão e premia. Fica. Mantenha essa atençãozinha. Inclusive dá até para fazer uma forcinha um pouco maior. Ou seja, a gente está fazendo força para que ele saia do lugar. Mas ele sabe que ele tem que ficar ali. Então, essa é a forma que eu ensino. É uma forma muito tranquila de se ensinar. Faz com que o cão entenda perfeitamente o que é o exercício fica e sem precisar de um ponto de referência. Com o passar do tempo, o cão vai entender que depois que eu pedir para ele ficar, ele tem que permanecer naquele local até que eu chegue até ele. E aí a liberação pode vir com reforço positivo ou não. A gente vai ganhando isso com o passar do tempo. Depois que a gente, então, voltou até ele está liberado. Então, essa é a forma que eu utilizo para ensinar o fica para os meus alunos. Funciona muito bem, o cão entende que ele tem que permanecer em determinado local até que a gente retorne, e o processo é esse. Claro que a velocidade ela é determinada pelo cão, então tem que respeitar somente a velocidade que o cão oferece de aprendizagem. A gente não consegue pular etapas, tem que respeitar a velocidade de aprendizagem de cada cão. Mas com esse passo a passo, com paciência e dedicação, vai ter um fica bem bacana com o seu cachorro. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você conhece alguém que está ensinando, talvez de uma outra forma, o fica está tendo dificuldade, pode compartilhar com essa pessoa, pode salvar esse vídeo, é muito interessante. E novamente, se não é inscrito, se inscreva no canal, ajude essa comunidade de cachorreira a crescer e ative o sininho para quando eu publicar um novo vídeo, você ficar sabendo. E então nos vemos nesse próximo vídeo.